Por que está difícil achar mulher na igreja? Hoje eu vou refletir sobre isso, é o tema do vídeo. Esse vídeo que é uma continuação do vídeo passado, que fala sobre por que está difícil achar homem na igreja. Se você quer ver esse vídeo aí também, vai estar passando aqui no card, ou vai estar no final desse outro vídeo aqui na descrição. Mas vamos continuar falando sobre esse assunto. Se você está aqui, já assistiu o vídeo Por que está difícil achar homem na igreja, hoje é a vez da gente falar sobre elas, falar por que está difícil achar mulher na igreja. Será que está tão complicado assim de fácil achar mulher na igreja? Achar mulher na igreja está fácil ou está difícil achar mulher cristã de verdade na igreja? É sobre isso que a gente vai falar, porque é uma das coisas que eu mais recebo reclamação, é sobre tá difícil achar mulher na igreja, tá difícil achar homem na igreja. Será mesmo? A gente vai falar um pouco sobre essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui no Amigo Jesus. A primeira coisa que eu já quero destacar aqui, gente, é que por que hoje está tão difícil achar pessoas na igreja, sendo que era para estar fácil. Se a gente for parar para pensar assim de uma forma, tá todo mundo na igreja, todo mundo deveria ser cristão, é todo mundo igualzinho, todo mundo pensa igual. Mas hoje a gente tem uma variação muito grande de visões de mundo ou de cosmovisões, ou seja, na mesma igreja nós temos pessoas que pensam completamente diferente. Nós temos, por um exemplo, o crente praticante, mas a gente tem também, por um exemplo, o crente não praticante. Além disso, também do crente praticante, a gente tem o cristão pentecostal, o cristão reformado, o cristão com outra variação de teologia, tudo congregando na mesma igreja. Então, por exemplo, por mais que você pense, não, o pessoal está na mesma igreja, o pessoal pensa igual e tudo mais, quando você vai ver ali, você vai dar uma olhada, na verdade as pessoas elas pensam ali de forma diferente, mesmo estando no mesmo lugar e mesmo sendo ali da mesma religião, elas têm variações de pensamentos. Então não é tão igual assim que se você for pensar. E aí, trazendo para os dias de hoje, por que está difícil achar mulher na igreja? Eu já vou começar com os pontos aqui. O primeiro ponto é porque existem muitas convencidas e poucas convertidas. É o mesmo ponto da semana passada, onde eu falei aí sobre os homens, né? Porque tem muitos convencidos e poucos convertidos. Existem poucos convertidos de verdade na igreja, né? Muitas pessoas vão na igreja por N motivos e não pelo motivo principal, que é Deus ou que é Jesus e tudo mais, né? E aí, por exemplo, a gente vai para mais por exemplo feminino, tem muita mulher que vai na igreja por conta da família. Às vezes a menina, por um exemplo, ela é filha de alguém. A menina é filha do pastor, a menina é filha do diácono, a menina é filha do líder de jovens, a menina é filha do fulaninho que está há anos indo na igreja. Aí a menina está indo muitas das vezes mais por conta da família, até participa às vezes de um ministério, de um cargo, mas se você for ver, a vontade da pessoa não é continuar ali. Eu, que já estou aí nesse meio, eu sirvo com jovens na minha igreja aí já há alguns anos, também já trabalhei em outros ministérios antes de servir com jovens. Uma das coisas que eu mais vejo é isso. Às vezes a menina vai na igreja porque os pais vão, mas ela tá doida, por um exemplo, a completar 18 anos ou alcançar uma certa independência para ir sair da igreja logo, porque ela vai porque os pais eles acabam indo, não porque ela teve encontro ali com Jesus. É por isso que você vê pessoas na igreja ali, ou meninas na igreja que parecem cristãs, mas quando você conhece a menina de fato, o pensamento é completamente de outra visão de mundo, sem ser da visão de mundo da igreja, né? E infelizmente isso acaba acontecendo. Às vezes tem pessoas que vão por conta de cargo, às vezes está na igreja, está no cargo, mas para não perder o cargo ou porque demorou a alcançar o cargo, continua indo e não é ali por conta de Jesus mais, já perdeu Jesus ao longo do caminho faz tempo, né? Outras vão para procurar alguém, procurar namorado, como diz o pessoal aí, né? Zerar a quilometragem, né? Muitas das vezes o pessoal fala isso, mas é verdade. Tem muitas mulheres que vão na igreja justamente para zerar a quilometragem, para tentar arrumar um homem cristão, porque ele é mais comportado, ele é melhor, ele vai ser um marido que vai servir e tudo mais, mas só estão na igreja por conta disso. Como que identifica? Pelas ações, porque a pessoa que está lá só para alguém para namorar, ela não vai viver totalmente ali o evangelho, vai viver o evangelho cultural, mas no fundo vai tomar atitudes que não tem nada a ver com Jesus. Por isso que é bom dar uma observada. O segundo ponto é o ponto do feminismo. Tem muita gente dentro da igreja que se diz contra o feminismo, que não se diz feminista, mas no seu dia a dia, nas suas atitudes, no seu pensamento,
é completamente feminista e fala ali ou reflete ali sobre o feminismo nas suas atitudes, né? Eu não vou me atentar muito ao ponto do feminismo, por quê? Porque nós temos uma live sobre feminismo, né? Tá lá no Instagram do Amigo Jesus, tá passando aqui embaixo. Se você quiser assistir de uma forma mais urgente, vai lá, segue a gente no Instagram, mas eu vou trazer essa live aqui também pro nosso canal. Vou ver se consigo carregar nessa semana. Se eu não conseguir carregar nessa semana, eu carrego na próxima, né? Upo aqui pro Facebook na próxima. E foi uma live que eu fiz com a Larissa. Ela geralmente comenta muito aqui embaixo nos vídeos. E ela é uma ex-feminista. Então você vai ter um vídeo onde você vai ouvir uma ex-feminista, não o Rafael aqui, falar sobre essa questão do feminismo e cristianismo, né? Como que foi o testemunho de transformação. Eu vou carregar aqui para o YouTube, então já peço para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações ali, o sininho, para quando essa live for carregada você assistir, porque é uma live sensacional, um testemunho incrível. Se você for daqueles que são apressados e não quiser esperar, vai lá no Insta do Amigo Jesus. E por falar em Insta do Amigo Jesus, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Loures. Sejam bem-vindos aqui ao Amigo Jesus, que é um canal que reflete aí sobre a vida cristã, sobre teologia, sobre cultura. Começou lá no nosso Facebook, onde a gente fazia muitas tirinhas, muitos memes, e a gente acabava ali pegando e compartilhando aí essas questões aí para a glória de Deus. Se você quiser, eu já falei, vai lá, se inscreve, vamos continuar aqui com o nosso vídeo, que agora tem uma parte muito importante. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar com você aqui agora, inclusive dá um corte essa frase. Se você quiser cortar e me mandar depois ou postar, posta, é só marcar o Amigo Jesus, que é o seguinte: a maior parte das meninas desenvolveram uma capa, uma proteção, uma capa protetora, um escudo protetor contra os homens. Por quê? Porque grande parte dessa nossa geração, ela viu e ela passou pelo abuso que muitos pais, ou violência que muitos pais cometeram contra as suas mães. Muitas meninas da nossa geração viram como que as mães sofreram com seus parceiros, que eram os pais delas, onde elas viam muitas das vezes uma agressão verbal, uma agressão física acontecendo. Elas presenciaram, além de presenciar todos esses abusos, um relacionamento muito conturbado, muito complicado, elas ainda enfrentaram o divórcio dos pais por consequência disso, né? Viram seus pais traindo suas mães, cometendo alguns abusos, quer sejam verbais, quer sejam de forma física, e ainda enfrentaram o divórcio dos pais. E aí, por conta disso, muitas delas enfrentaram a ausência masculina, ou a ausência masculina de ter um homem em casa e não agir como um homem de valor, ou a ausência masculina de não ter o pai, de o pai estar ausente, e de dessas meninas serem criadas com as mães. Como consequência disso, muitas mães passaram para as filhas a mágoas dos seus relacionamentos, ensinaram para as filhas a mágoa muitas das vezes dos seus relacionamentos, que vieram segundo aquelas ideias: homem não presta, se você for ficar com homem, você vai ficar homem, vai sofrer. Algumas mães tentaram engatar outros relacionamentos que também não deram certo, reforçando essa ideia. E aí começou a vir, pelo incentivo das próprias mães, essa ideia: você precisa pensar em você, você precisa investir na sua carreira antes de pensar em homem e tudo mais, porque olha, senão vai acontecer isso que aconteceu comigo, juntando com o incentivo aí da mídia, na qual a mídia propagou aí uma ideia também de que o empoderamento feminino está ligado apenas com a questão da mulher trabalhar fora. E aí não só isso, a mídia incentivando também uma certa libertinagem de forma aí com as meninas, porque afinal de contas, se você for casar com um homem é perigoso, mas você tem atração com o homem, então é melhor você ter só um lance e ficar com o rapaz, ficar sem se apegar, ficar sem se envolver. Inclusive a gente tá lotado de músicas sertanejas que falam sobre isso, do que você casar com um homem, se der mal e sofrer. Então muito disso começou a vir ali na cabeça das meninas, que começaram a ser incentivadas a simplesmente a ter carreira, que a carreira fosse o melhor da vida, e ficarem sozinhas sem viver ali com um homem. E aí muitas delas entraram na adolescência, e aí quando entraram na adolescência, logo depois ali
de entrar, já iniciaram um relacionamento de forma precoce. Dá pra gravar um vídeo aqui sobre namoro na adolescência, né? E aí também sofreram traumas nesse namoro, porque namoravam muitas das vezes meninos irresponsáveis, que trouxeram traumas, terminaram de forma terrível, às vezes trouxeram traição, e por conta disso tudo, as mulheres fizeram uma capa protetora contra os homens, que hoje define muito da forma que elas vão ver o relacionamento. Define muito como que elas vão tentar, ou se elas vão tentar ter um relacionamento com alguém ou não, e muitas das vezes isso é fundamentado pelos traumas. Mas em contrapartida, a gente teve uma geração de homens que cresceu diferente, porque foi uma geração de homens que cresceu educado pelas mães, isso mesmo, as mães, que fizeram o papel de pais. Assim como as mães ensinaram as suas filhas a ter muita desconfiança com os homens, as mães já ensinaram os meninos ao que? Não, você tem que tratar a mulher bem, não, você tem que ser alguém que tem que elogiar muito a sua futura esposa, você tem que tratar a mulher como gente. E muitas das vezes esses meninos que foram tratados pelas mães, e até mesmo com uma certa proteção maior, eles se tornaram meninos que hoje são mais cuidadosos às vezes com as mulheres, e que são chamados hoje muitas vezes de emocionados, meninos às vezes ali que são muito apressados e tudo mais, mas que foram criados sem a figura masculina. E aí quando junta essa questão do emocionado com uma menina completamente desconfiada e magoada por tudo, é por isso que a gente tem N problemas dos nossos relacionamentos. É por isso, gente, que a gente precisa também pensar em investir em cultura, em falar sobre cultura. Por isso que também, depois de servir muitos anos assim, alguns anos aí com os jovens, né, e tudo mais, eu vi que a cultura é extremamente essencial, porque a cultura você passa visões de mundo, e é por isso que eu fiz aí os Supermanos, e é por isso também que eu trabalho com histórias em quadrinhos como essas daqui, né? Os Supermanos eu fiz justamente para isso, uma reflexão da sociedade. Nada melhor que o super-herói para refletir sobre a sociedade, e neles eu reflito sobre inclusive essa questão de relacionamento. São heróis cristãos que estão aqui no Brasil e que a gente reflete sobre a cultura de diversas formas. Então é muito interessante você dar uma lida. Nessa história estão há algum tempo sem ter missões e está lá na Amazon. Dá uma olhada, dá uma lida lá, tá com um preço muito bacana. Eu vou refazer a versão física, fica de olho nas nossas redes sociais para aproveitar e não deixa de ler. Não deixa também, igual por exemplo, eu tenho essas histórias em quadrinhos aqui, são histórias em quadrinhos que eu participei com outros autores, e você pode saber delas no nosso canal, que é o Comics Review, que acabou de passar ali, né? Dá uma olhada lá no Comics Review, segue a gente, dissertou sobre diversos assuntos, inclusive sobre o filme Barbie, né? Então dá uma olhada, que reflete muito sobre homem e mulher lá, e por conta disso que aconteceu com as meninas, muitas meninas cresceram com medo de homem, né? E aí, por conta disso, elas esperam hoje homens como os pais delas, e quando elas encontram homens diferentes, dá um bug na cabeça delas, que elas pensam assim, mas eu tô esperando um determinado tipo de homem diferente, né? A visão muitas das vezes que elas têm de masculinidade é distorcida, por isso que muitas das vezes elas procuram parceiros distorcidos, né? Ou se fecham para relacionamentos, né? E aí muitas das vezes você vem e fala assim, mas Rafa, você tá falando só contra os homens e tudo mais, mas as mulheres são más, as mulheres são maus, as mulheres são terríveis, as mulheres acabaram com os homens, olha aqui, eu era um homem legal, um homem bacana, a menina me destruiu e tudo mais. Sim, a Bíblia fala que todos são maus, a Bíblia fala que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, ou seja, todos. A Bíblia, tanto o homem quanto a mulher não prestam. Desculpa eu trazer essa franqueza, mas é verdade. Tanto o homem quanto a mulher não prestam. A gente é mau. É só Jesus mesmo para mudar a gente. E eu entendo sim que tem muita menina má. Se você for ver no vídeo desse canal que fala, né, que porque os homens da igreja estão sem atitudes, né, que tem até a thumb lá, os homens da igreja estão frouxos. Lá você tem um monte de comentários de homens que sofreram aí na mão de muitas meninas, que pegaram homens bacanas e estragaram homens bacanas, inclusive estragaram para outras mulheres que poderiam namorar esses rapazes e serem felizes com esses rapazes. Mas a gente também tem muito homem ruim, né? Principalmente a gente que trabalha com jovem, muitas vezes a gente vê tanto depoimento de homens que destruíram mulheres e de mulheres que destruíram homens. É uma coisa que acontece, tem muito homem que destrói menina mesmo. E aí a gente vem e fala assim, não, mas a mulher escolheu errado. Tem muita mulher que escolhe errado, mas tem muito homem também que sabe
enganar certinho a menina e que inclusive engana toda a igreja pensa que o menino é um menino de Deus, quando o menino namora, o menino destrói a vida da menina. Eu lembro de um casamento onde a menina casou com um camarada, que o camarada era bacana, o camarada era top, aprovação dos pais, aprovação da igreja, aprovação de todo mundo. E aí quando eles foram para a lua de mel maravilhosa, quando eles voltaram, o camarada virou para a menina e falou assim: foi muito bom, não foi? Ela falou: foi. Agora você vai ver de fato como que é uma vida de sofrimento. E a partir dali começou a agredir a moça, tanto verbalmente quanto fisicamente, virou uma tortura a vida daquela menina, que era uma menina de Deus e tudo mais. E o cara fez a menina sofrer muito, até a menina conseguir separar desse camarada aí, a igreja também descobrir. E quando foi ver o camarada, ele era meio psicopata. Então tem muitos homens que são assim, às vezes enganam as meninas, e por conta disso as meninas têm medo, por conta disso as meninas muitas das vezes elas pegam e elas ficam receosas de relacionamento, por conta disso muitas das vezes que elas criam essa capa protetora. E não só isso, além dessa questão toda, muitas das vezes por conta de toda essa influência, tem muita menina aí que também escolhe errado muito com quem vai namorar e tudo mais, mas isso é um assunto para parte 2, isso mesmo. Esse vídeo aqui eu vou fazer uma parte 2 porque ainda tem mais pontos para explicar para vocês, né? Como eu vou falar um pouquinho sobre carreira, vou falar um pouquinho também sobre as exigências femininas para os homens também. Então, se você vai querer ver a parte 2, eu te peço para se inscrever aqui no canal, e não só se inscrever aqui no canal também. Eu quero falar com você que agora a gente tem uma área de membros aqui no canal do Amigo de Jesus, na qual você pode assinar, ser um membro do canal, fazer parte da nossa comunidade e receber muitos benefícios. Dentre os benefícios que você vai receber em ser membro aí, né, do Amigo de Jesus, ou amigo do Amigo de Jesus, ou amigo de Jesus, é que você vai ter o acesso à parte 2 antes de todo mundo. Isso mesmo, antes de todo mundo, você vai ter o acesso aí à parte 2 desse vídeo. Então, se você quiser ver a parte 2, se você ficou muito curioso com os próximos pontos, assina aí, seja membro do nosso canal. A gente tem planos, eu acho que a partir de 3 ou 4 reais, na qual você tem acesso aos vídeos antes, né? Quando chegar a um número específico de membresia, aí eu vou começar a produzir vídeos exclusivos para quem é membros. E a gente tem vários planos, como o plano, né, que é o plano aí de 3 reais, mais acessível, que você vai ter os vídeos antes e tudo mais. Mas a gente tem um plano maior também, na qual você vai receber todo e qualquer produto que eu for lançar. Por exemplo, quando for lançar a próxima história em quadrinhos do Supermanos, né, não sei se dá para passar aqui, a próxima história em quadrinhos do Supermanos, que é inversão de valores, essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui, você e essa daqui vai receber primeiro na sua casa. Isso mesmo, você vai ter a preferência. Antes de sair no lançamento, a revistinha vai sair, vai chegar em você. Se eu for lançar uma camisa, por exemplo, camisa do Supermanos, novos bonecos do Supermanos, ou de qualquer outro personagem, como Amigo Jesus, ou própria história em quadrinhos do Sacrilégio Terrível, como a história em quadrinhos do Apocalipse que a gente está fazendo, eu até já dei spoiler, mas enfim, do Apocalipse que a gente está fazendo, você vai receber primeiro. Então dá umas olhadinhas lá nos planos, e se você quiser receber a parte 2 primeiro, de forma primária, vai lá, se inscreva na nossa membresia para a gente então conseguir postar o vídeo para você. No mais, o que você achou disso? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar para a gente a sua opinião, mesmo que seja a favor, mesmo que seja contra, aí no nosso canal. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.